Oi, pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Na última quarta-feira, dia 7 de janeiro, a revista francesa satírica Charlie Hebdo foi atacada e invadida por atiradores. Foram 12 mortos e 11 pessoas feridas, entre elas 4 cartunistas. Será mesmo que quem tem jornal tem medo? Antes de mais nada, é importantíssimo que a gente fale sobre esse acontecimento e eu não vim aqui hoje apenas para indicar um livro que tenha algo a ver. Eu vim aqui para colocar também o meu repúdio e em nome de toda a equipe do Cabine, a não só a falta de liberdade de expressão, né, a liberdade de imprensa, qualquer tipo de liberdade, mas também, sabe, colocar o nosso asco, porque nada deve se responder com morte. Independente se as pessoas satirizaram uma religião, enfim, independente do que elas fizeram, né? Se isso vai contra os seus princípios morais, religiosos ou o que quer que seja, nada justifica o fato de que entraram na redação do trabalho dessas pessoas e mataram. Isso não tem justificação, não tem explicação, não tem uma concepção lógica. E não devia ter uma concepção lógica na cabeça de ninguém, sabe? Isso é uma coisa bizarra. Se eu não me engano, era o Jaguar que dizia, que diz, né, porque ele ainda tá vivo, era o Jaguar que dizia que o Deus criou o homem, né, a sua imagem e semelhança, mas não os testou em conjunto. E basicamente é isso, né? Poxa vida, vamos aprender a conviver junto, vamos aprender a conviver em conjunto. Enfim, é o repúdio e o asco absolutamente o que nós estamos sentindo agora. É muito importante todo esse apoio, acredito eu, e o tema dessa semana não podia ser outro, a não ser esse massacre que teve na França, na Charlie Hebdo. O jornal ele foi criado oficialmente com o nome que ele leva até hoje, em 1970, e ele tinha como bandeira a história de que o humor ia ser a única coisa que ia poder, né, mudar o mundo, abrir os olhos do mundo. E basicamente é a mesma ideia de que outro jornal, dessa vez brasileiro, que havia sido criado 2 anos antes aqui no Brasil, perdão, 1 ano antes aqui no Brasil, que oficialmente o lançamento foi em 1969, que era o Pasquim, né, que usava o riso como arma para tudo. E é justamente sobre o Pasquim que eu vou falar, que enfim, tem uma história muito parecida, né, foi criado mais ou menos na mesma época, lembrando que aqui no Brasil, nessa época, era a época do regime militar, era a época do AI-5, né, do ato institucional número 5, que dava plenos poderes à presidência e tirava direitos e deveres básicos da Constituição, né? Então, é nesse cenário que o Pasquim surge. E o Pasquim surge com diversos, né, cartunistas, e cartunistas que mudaram a história do Brasil, assim como esses cartunistas que foram mortos na França, mudaram a história da França, né, e que vieram para mostrar o seu trabalho e para tirar o paletó e a gravata do jornalismo brasileiro. Era uma das coisas que eles mais diziam. E o livro, na verdade, é esse daqui, ó, O Pasquim, Antologia. Se eu não me engano, são 4 volumes. Eu só tenho essa daqui, que é o volume 1, que traz textos, né, e a história do Pasquim de 1969 a 1971. E eu dei uma pesquisada e tal, para ver direitinho. Eu comprei ele no sebo, ele tá meio zoadinho assim, mas absolutamente o conteúdo é espetacular. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas do livro, vou contar um pouquinho a história do Pasquim e vou tentar fazer com que vocês entendam por que eu escolhi o Pasquim justamente no meio de tantos outros jornais brasileiros que existiam, no meio de tantas outras indicações que eu podia ter feito, que eu pensei numa lista enorme de coisas que eram parecidas ou que traziam algum tipo de consciência, mas o Pasquim, basicamente, ele tem uma história, vamos começar pela história, ele tem uma história super interessante. Para início de conversa, existia
outra revista, que era do Stanilau Ponte Preta, que chamava Carapuça. Essa revista, quando ele morreu, a revista parou de ser publicada, e a editora que publicava, a distribuidora que publicava a revista, chamou um jornalista que chamava Tarso, que já tinha uma coluna super famosa, para ver se ele não queria continuar com o Carapuça. O Tarso foi lá e se reuniu com o Jaguar, e o Jaguar falou assim: cara, o Carapuça é a cara do Stanilau, assim, não tem jeito. Se eu fosse você, eu abria outra revista. Eu fazia outro projeto. E aí surgiu a ideia de fazer o que se tornaria o Pasquim. A distribuidora Mega topou e eles estavam chamando mais gente para fazer parte dessa equipe. Outra história super engraçada foi o nome. O Jaguar conta, inclusive ele conta isso no livro e em vários documentários que eu assisti. Ele conta que foi muito difícil escolher um nome, que eles não conseguiam achar o nome adequado para toda a publicação. E aí ele pensou no Pasquim. Vamos chamar de Pasquim. Porque Pasquim é um jornaleco, né? É uma coisa que não é uma coisa boa, é uma coisa negativa, né? E ele sabia que todo mundo, a crítica, o público, ia chamar esse Pasquim aí, que era super comum na época, né? E aí ele falou assim: já vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Quando eles chamaram de o Pasquim, a gente fala: é o Pasquim mesmo. E não só isso, né? Acabou que também ninguém gostou do nome, mas eles estavam discutindo há tanto tempo isso que acabaram topando. E o Pasquim é um nome espetacular e que ficou ligado à maneira de fazer jornalismo no Pasquim. Ficou ligado ao Pasquim, assim, esse nome é incrível. Outra história também muito engraçada é que quando eles estavam decidindo o formato da revista, eles perguntaram para outros jornalistas qual que era o formato que eles propunham, né? E todo mundo falou assim: olha, qualquer coisa menos tabloide, porque a galera odeia tabloide. E eles falaram: ótimo, vai ser tabloide, porque, né, pra quê? Se é uma coisa que todo mundo vai gostar. Tem que causar até no formato. Um dos idealizadores do projeto, que foi o Jaguar, que é o cartunista, né? Ele já tinha, inclusive, trabalhado em outra revista que tinha como intuito também o humor, né? Tudo bem que o Pasquim era jornal, mas já tinha trabalhado em outro veículo independente, em outro projeto independente para tratar com o humor das coisas, que foi o Pif Paf, que era uma revista idealizada pelo Melor Fernandes, que também é, né, um cartunista super famoso. Era um cartunista super famoso, só que a Pif Paf durou 8 edições apenas, né? Porque foi bem na época ali da censura. E falando em censura, o Pasquim sofreu bastante censura, mas eles sempre conseguiam dar uma voltinha ali nos caras, né? Inclusive, em uma das edições, todos os jornalistas foram presos. E aí os que sobraram começaram a falar que a equipe tinha sido dominada por uma gripe e que a gripe tinha pegado toda a redação e que por isso os textos iam ser diferentes e não sei o que, uma loucura, assim. Tudo isso, né, por conta da censura. Inclusive, eles contam a história de algumas pessoas que eram, né, que trabalhavam para a censura, que tinham que ficar acompanhando, e uma delas, inclusive, que se não me engano chamava Vera, ela chegava a deixar passar alguns textos, porque ela gostava muito de uísque e tal, e aí ela acabava deixando passar algumas coisas, foi demitida. Eles tiveram vários censores ali naquela época. E, inclusive, uma das maneiras, que é uma coisa que se assemelha muito à história do Charlie Hebdo, uma das maneiras de tentarem vetar, né, o Pasquim, a publicação do Pasquim, foi com bomba, né? E era a maneira mais simples naquela época. Eles não atacavam a redação, eles atacaram direto nas bancas de jornal. À noite, quando não tinha a pessoa que trabalhava na banca, eles colocavam uma bomba embaixo da banca, explodia tudo e saíam felizes e contentes. E aí o jornaleiro não ia querer vender a revista porque sabia que aquele ataque, que tinha perdido tudo por conta do Pasquim, né? Não queria vender o jornal
por conta disso. O primeiro ataque ao Charlie Hebdo foi em 2010, efetivamente, né, o ataque físico. E o primeiro ataque ao Pasquim foi feito em 1980, se eu não estou enganada, mais ou menos nessa época, que foi justamente a época que eles foram presos e que o ato institucional número 5 estava bombando ali na coisa toda. Porque na época, inclusive, uma das coisas que podiam ser feitas naquela época eram prender as pessoas sem ter mandado de prisão, ou seja, por isso também que muito jornalista, por isso que muita gente foi presa e sumiu da prisão porque não tinha nenhum documento falando que eles tinham sido presos. Uma loucura, assim, absurdo, bizarro. E o Pasquim, ele contou com nomes de peso. E nessa primeira edição aqui, eu acho que dá para ter uma noção bem profunda, assim, de quem que a gente está falando. O próprio Jaguar, Vinícius de Moraes, Ivan Lessa, Enfio, Ziraldo, o Tacho de Castro, que foi o criador, né, foi o primeiro ali que foi chamado, Dalton Trevisan, gente, uma galera, Fernanda Montenegro, Heitor Coni, o Caetano também chegou a escrever, uma coisa maluca. E nessa primeira edição aqui, inclusive, tem as coisas do Chico Buarque, tem as colunas do Chico e tal, que foi bem na época que ele começou a participar, e inclusive não só começou a participar, como começou a ser correspondente em Roma, porque ele estava exilado, né? Demais. Eu até separei aqui alguns nomes para falar para vocês. Desde o começo, perdão. Vinícius de Moraes, Otto Maria Carpo, Ferreira Goulart, Glauber, Chico Buarque, Caetano Veloso, que também estava exilado em Londres, Chico Anísio, Jô Soares, Marcos Vasconcelos, Flávio Rangel, Fernando Sabino, Antônio Calado, Sérgio Noronha, Telmo Martino, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Coni, Rubem Fonseca, Rui Castro, Reinaldo Jardim. Cara, não para, essa lista não para, é espetacular, né? E quando eu disse que o Pasquim ganhou nome por ser o Pasquim, né, o jeito de se fazer jornalismo com o Pasquim é porque o próprio Jaguar fala que o Pasquim, ele tirou o paletó e a gravata do jornalismo brasileiro. Inclusive, a primeira edição do Pasquim, eles fizeram uma entrevista e quem fez foi o Jaguar. E o Jaguar não é jornalista, ele é cartunista, né? E aí ele fez lá bonitinho, gravou tudo e tal. E aí, 2 horas antes da edição ir pra gráfica, os jornalistas efetivamente chegaram, leram e falaram: e aí, tá certo a entrevista? Tá tudo certo e tal, já fiz, já passei, não sei o quê. E aí eles falaram assim: cara, você tem que fazer copydesk. Que copydesk, basicamente, é aquela coisa de você passar para a linguagem jornalista, né? Para a linguagem do jornalista, a linguagem da imprensa e tudo mais, que é uma coisa mais séria, não é exatamente do jeito que é falado, né, na entrevista. Só que o Jaguar, ele não era jornalista, ele nem sabia o que era copydesk. Aí ele falou: ah, meu filho, agora vai assim, porque não tem tempo, 2 horas antes. E a entrevista foi assim, do jeito que foi falado. Foi o primeiro jornal a publicar uma entrevista do jeito que era falada, né? E isso fez um sucesso danado e eles começaram a inventar moda, porque aí as pessoas foram perdendo um pouquinho ali, foram, sabe, afrouxando a gravatinha do jornalismo. É espetacular. Vocês, nessas edições aqui do Pasquim, e nessa aqui, né, que foi a primeira, que dá pra sentir um pouquinho qual foi a ideia deles, por mais que eles falem que eles foram melhorando com o tempo, já dá pra sentir muito, muito, muito. E o ícone, né, do jornal era o Sig, que é esse ratinho aqui, que era quase um alter ego, né, de todo mundo. Inclusive quem fez foi o Jaguar, e depois ele teve textos do Ivan Lessa e assim foi. E eu esqueci de falar que essa antologia aqui foi concebida pelo próprio Cabral, ou pelo próprio Jaguar e pelo Sérgio Augusto. Alguém me explica de onde eu tirei Cabral. Basicamente é isso. Eu vou ler para vocês bem rapidinho aqui a primeira coluna do Milor Fernandes, que, como eu disse, já tinha feito o pif-paf ali, que tinha tido 8, né, edições apenas, e aí ele falou assim, foi na primeira edição do Pasquim: independência vocês me matam de rir.
Aí, olha que a linha. O Milor acha que ele é o inventor da liberdade de imprensa. Cláudio Melo e Souza no momento de rara maledicência. Meu caro Jaguar, você me garante que o Pasquim vai ser independente. Tá bem, Jaguar. O Cláudio, o Tarso, o Próspero e o Sérgio Cabral também acreditam nisso? Tá bem, Cláudio, Tarso, Próspero e Sérgio. Podem começar a contagem regressiva. Independente, com larga experiência no setor, falo de cadeira. Em 1946, trabalhei 1 ano na revista Papagaio, e ele vai contando, que eu não vou ler tudo, que é super grande, né? Todas as revistas e jornais que ele trabalhou e que acabaram super rápido. Aí ele termina assim: não estou desanimando vocês não, mas uma coisa eu digo: se esta revista for mesmo independente, não dura 3 meses. Se durar 3 meses, não é independente. Longa vida a esta revista. Né? E durou mesmo. O jornal começou em 1979 e acabou só em 91, na edição 1072. Absolutamente espetacular, durou bastante, foi ótimo, a gente conseguiu conhecer ali uma galera espetacular dos cartoons, dos textos, enfim, e que sambava na cara da sociedade e que fez o público gostar das próprias críticas, fez o público entender as críticas, que era o mais importante. E eu espero que vocês tenham gostado. Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante. O sucesso do Pasquim foi tamanho que na primeira edição eles venderam 14 mil exemplares e logo mandaram imprimir mais 14 mil e venderam também. Só pra vocês terem uma noção do que é o Pasquim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês, assim como toda a equipe do Cabine Literária, sinta esse repúdio que nós estamos sentindo pelo atentado, né, no Charlie Hebdo. Eu contei a história do Pasquim para vocês verem que não é uma coisa tão distante. Isso, né, podia ter acontecido aqui. Enfim, é bizarro. Eu não consigo nem falar tudo o que passa pela minha cabeça. E é uma notícia triste, mas ao mesmo tempo dá liberdade, dá abertura pra gente falar ali de outros tantos, inclusive da Charlie Hebdo, né, de tantos jornalistas e cartunistas que decidem abrir a boca, né, e falar a realidade, assim, né. É mais do que liberdade de expressão isso, gente, é muito mais. Ultrapassa a liberdade de expressão, é maravilhoso, é básico. Um beijo e até semana que vem. Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Eu estava querendo gravar o vídeo, acordei cedo, fiz tudo que eu tinha que fazer, preparei, né, todas as minhas folhinhas, as minhas observações, mas tem o neném dormindo. Ming, Mingau, Ming. Oi. Minguinho. Vamos acordar, filha, pra mamãe gravar vídeo? Vamos rapidinho? Depois você volta a dormir. Ming, Mingau, Titinho. Ai, tá bom. Eu acho que isso foi não.